Olá pessoal, hoje vamos fazer um react sobre uns caras que atrapalharam a oração e, né, vamos ver o que esses caras fizeram de fato contra muçulmanos. Foram cristãos e eu quero entender esse contexto aqui melhor. With no further ado, let's have a look. Was a pedophile who dabbled in cross-dressing and some light necrophilia. You don't know Jesus Christ, you need Jesus. Você precisa de Jesus, é sempre aquela coisa, já começa chamando de pedófilo, sendo que a questão de relacionamento é uma construção social através dos tempos, né? Duvido ele falar que Rebeca tinha 3 anos e tá lá no Talmud judaico, mas talvez fosse para puxar o saco dos judeus, ele puxaria, né? You know, I heard Allah Akbar. I'm waiting for the explosion to fall next. Does anybody have any kicking going on in their shirts? It concerns me. Because Aí ele fala aqui de Allah Akbar, de bomba, ele fala várias coisas, mas ele acha que isso aqui é uma inquisição, essa galera que tá começando com esse negócio de Zé Cruzade online. Será que esses caras aguentariam o X1 mesmo, uma porradaria no dia a dia? É isso que eles... Não tô entendendo. Islam is the most violent religion that has ever existed. Mentira, eles querem a religião mais violenta. Mentira, o cristianismo foi o que mais matou pessoas durante os tempos. Foi. Isso é um fato histórico, não é o que eu estou inventando, só pesquisar. Mas não estou dizendo que isso parte do princípio religioso, não, isso parte de entidades e de grupos, assim como no Islã foi o arabismo, né? E os caras, até os muçulmanos querem negar. O arabismo século XVIII, Islã século VII. You lie to make the religion sound good. Mas isso não quer dizer que todo árabe é isso, não estou dizendo, né? Tem muitos árabes que são maravilhosos, porque é uma ideologia que algumas pessoas interpretam de uma forma e outras de outra, né? Assim como o cristianismo, você vai ver, sei lá, o Jim Jones, aquele cara que fez com a galera lá, 500 pessoas cristãs, mas você não pode dizer que foi Jesus ali, foi aquele grupo radical. Existem fatos históricos para isso. Allah is called the great deceiver, and God called Satan the great deceiver. Muhammad couldn't even read or write. Muhammad had sex with a 9-year-old. He married a 6-year-old. Ele não sabia ler nem escrever, ainda fez o livro mais incrível da humanidade. Se você pegar só em questão árabe, considerado o livro árabe mais profundo, sem contradições, e não tem de fato, porque existem profecias da época do livro, que era tipo de 10, 20 anos depois, que se cumpriram. Que se não tivesse cumprido, já podia jogar o livro fora, e todos se cumpriram. E as do futuro estão se cumprindo. But like a gentleman, he waited until she was 9 before he slept with her. But he gets signs of her beforehand. Ele esperou ela ter 9, cara, porque naquele tempo, quando uma mulher menstruava, ela era mulher, e quando o homem ejaculava, ele era um homem. Simples. Se você ver a relação de Maria e José, que é uma relação bíblica, não islâmica, Maria tinha 13 ou 12 por aí, José tinha 90. Isso aí também não seria considerado pedo hoje em dia? Por que vocês não falam? Não existe nenhuma certeza entre alguns grupos cristãos. Alguns dizem que ele era virgem, outros dizem que Jesus teve irmãos. E aí? Então assim, Rebeca tinha 3 anos, no Talmud diz que eles podem ter relação com pessoas de 3 anos. Por que você não fala sobre isso? É interessante que a única acusação que ele fala é baseada em anacronismo histórico, né? Você vai em um país muçulmano hoje, com a maioridade, 18 anos. Por quê? Porque o contexto de relacionamento tem muito a ver com a época que você vive. Mas isso aí o cara não vai falar. O cara não fala que ela, a esposa do profeta mais nova, na época dela, ela já estava prometida a outro cara, de forma normal, né? Que depois que o profeta morreu, ela ficou solteira. Ela foi uma das pessoas que mais escreveu sobre Islã, e ela falava bem demais dele. Se ela quisesse falar mal, ela poderia. Se ela quisesse fugir, ela poderia. Ela tinha condição para isso, né? Até social. Se ela quisesse escrever alguma coisa diferente, não, ela não fez nada disso. Ela só tinha a agradecer. Aí você vai dizer o que? Lavagem cerebral. Pô, você tá aqui há, sei lá, 1400 anos depois falando, sabendo mais que a pessoa que viveu na época, é isso? Tipo, ela era esposa dele. Quem saberia mais do que ela a respeito dele? Ou você acha que no Twitter Lacrane iria saber? He made her wash his clothes in a semen stage. That's the man you follow. That's the man who you want to emulate. You should emulate Jesus Christ, the Son of God, who became... Jesus
Ele não rezava para si, ele rezava para Deus. Era humilde e jejuou no deserto, assim como os muçulmanos jejuam o ano todo, e etc, etc, etc. Quanto mais você estuda Jesus na Bíblia, claro, quando você vai ver textos de Paulo, né, um cara que, enfim, eu ainda vou fazer um vídeo aqui sobre ele específico, né, sobre se um anjo viesse de anátema, não quero dar aqui spoiler, mas quando você vê o Paulo, você vê que o Paulo muda muita coisa sobre Jesus ali na Bíblia, né, seguindo a revelação dele. Então, assim, são críticos de uma revelação que falam de outra revelação, né. To die for our sins. His blood can wash you clean. You don't have to desire children anymore. E eles sempre usam aquela, né? Aquela da questão da data. Veio 600 anos depois. Sim, Jesus veio não sei quantos anos também depois de Moisés também, né? Então, tipo assim. You don't have to worship a false God. You need the true God. Ele poderia também dizer assim, na Bíblia o primeiro foi Adão, o primeiro profeta. Lá não cita Jesus naquela parte antiga, né? Só fala do Messias. Então, assim, Jesus veio depois de Adão também, entendeu? Então a gente não vê Jesus como algo ruim ou fraco. A gente vê como um profeta e o Messias. O Messias é uma missão específica, mas não faz superior. Até porque na própria Bíblia ele fala que só Deus sabe o dia que ele vai voltar, né? Deus, né? Aí todo mundo diz assim, Jesus falava em parábola. Mas quando ele chamava o Pai, não era uma parábola, né? Isso segundo quem escreveu, né? Que não foi ele. Allah is Satan. Muhammad is the false prophet. Muhammad spit his name. And if you don't repent and turn to Jesus Christ, you're gonna burn in hell. Você vai queimar no inferno. Só faltou puxar uma espada e arrancar a cabeça do cara, né? With your false prophet. E é uma coisa que está surgindo muito. Até o Mansur Peixoto ele reagiu aí sobre um príncipe brasileiro que tava falando de guerra santa no Brasil. Meu irmão, é isso que os caras estão fazendo. Porque aí eu posso chamar de ódio do bem. E claro, eu não estou generalizando a todos, né? Estou generalizando a todos, mas sempre que acontece uma coisa dizem, olha, foi o muçulmano que fez, foi o cara que fez, tal, da religião tal. Mas quando é um cristão que fazem, não. É um caso isolado, não está na teologia. Eu sei que não está na teologia, mas também não está na nossa quando acontece um caso isolado, um cara se explodir, entendeu? Ou seja, burro, idiota, né? Que as pessoas tendem a ser. Assim, debater com gente assim é muito complicado, porque eles sempre vão se usar do vitimismo, né? Tipo assim, se um cara lhe der um tapa, vira outra face. Aí o cara meio que faz como esse cara, depois diz que tá sendo humilhado, perseguido. Aí, né, fica complicado. Muhammad, who was also a power bottom, who let a bunch of black jinn ride him all night long. Shame on you. Aí o cara fica falando isso aí, né, que nego, assim, que era passivo e tal. Mano, um cara desse, na moral, tinha que tomar 2 tapas na cara. Seja homem, você chega lá, tem os caras de boa e você vai soltar os caras, você tem que apanhar. Não importa. Que o muçulmano não é agressivo. Não, mano. É questão de respeito. Você tá quebrando valores. Ninguém aí tá fazendo o oposto. Mas porque não, tô falando dessa situação. Esse cara deveria tomar 2 tapas na cara, ter o braço quebrado pra aprender, né? Ser homem. Porque ele zoar pessoas pacíficas é fácil, né? Então, assim, quando ele achar o dele, ficarei muito feliz. Igual aquele cara lá na Suécia que tava queimando o Corão, achou o dele. You need to go back to Saudi Arabia. Get your disgusting, filthy. Vocês precisam voltar para a Arábia Saudita. Às vezes os caras são americanos, nasceu aí, né? Mas não pode. Lá é a terra da liberdade, pode nazismo, mas não pode, né, o Islã. Então dá pra ver que os valores americanos se baseiam nisso. E eles falam tanto disso, cara. Estados Unidos é um país cristão há 300 anos, de casamento com de 7 anos. Então assim, né? Foi reformulado. Eles usavam a Bíblia para escravidão, para essas coisas aí também. Tudo eles usavam. Mas agora o passado deles é enxuto. Enxuto por Jesus. Mas o tanto que esses caras fizeram, mano. Suicide bombing butts E usando a Bíblia, né? out of America and go back to where you came from. Your religion is nothing more than a political ideology masquerading as religion to take it. Toda religião é um sistema político.
Talvez você não note que o clero foi um sistema político, cara. O clero foi um sistema político. Jesus não fez um sistema político. Então você está dizendo que o clero é a mentira, porque foi o clero que segurou o cristianismo por muitos anos. Então você está dizendo que a base do cristianismo, que é o clero, né, que foi o que segurou e propagou durante muito tempo, Roma, enfim, estava mentindo? Seria isso? Ou seria o Lutero, que veio depois, que criticou judeus, onde hoje os protestantes brasileiros não criticam? Não estou dizendo que precisa, tá? Mas veja aí o que foi que o Lutero escreveu sobre os judeus. Então, assim, é uma coxa de retalhos, cara. Muito, muito óbvio. Advantage of our religious freedom laws. We will not allow the Islamization of America. Para tirar a liberdade religiosa. Veja, o profeta Muhammad escreveu textos, né, que diziam que os cristãos seriam protegidos. Quando ele recebeu a revelação, ele não acreditou. Mas um cristão, que era primo da mulher dele, Khadija, falou: isso aí é como um anjo que veio a Moisés. Ele foi protegido por um rei cristão da Etiópia, né, que é a Abissínia. Então, esses caras da época dele estavam com ele. E esse cara aqui dessa era não está. Pra você ver, né? Quem é o verdadeiro cristão aí? Any longer. Turn or burn. Turn to Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Muhammad is dead. Muhammad's in hell. Muhammad can't save you, but Jesus Christ can save you. Inclusive tem uma igreja, não sei se é no Vaticano, não sei onde é, mas tem uma igreja na Itália, não lembro agora, que tem uma imagem do profeta Muhammad no inferno. Agora imagina se no Islã fizesse a mesma coisa, né, sobre Jesus. O que esses caras iam dizer? Né, eles iam lacrar a vida toda. Ia lacrar demais. Porque a maioria é lacradora. É Zé Cruzadinha. É cara obeso como Paulo Cogos que fala sobre isso. Veja, eu também tô gordo, eu também tô obeso. Só que assim, eu não tô falando essas merda aí igual esses caras. Turn to Jesus Christ today. Get lost and cleansed from your sin. Don't burn in hell with your pedophile prophet. Se você... Enfim, né, o vídeo que corta, mas assim, cara, né, o que tinha pra ser dito aqui, eu já disse, é uma pataquada. America is a Christian country. Go back across the sea. A man claiming to be Jewish tried to place bacon on a mushaf, yet he couldn't even open the bacon wrapper. A warrior of faith, defeated not by argument. Aqui eu faço igual aquele mesmo, mas isso aqui tá garoto, é procurar o que fazer, garoto. Not by a crowd, but by plastic packaging. Sometimes hate falls apart long before anyone needs to stop it. Enfim, né, mais um idiota. A divisão entre cristãos e muçulmanos na América continua. Infelizmente, os conservadores neoconservadores de baixo QI fracassam na propaganda sionista e estão atacando o Islã abertamente. No X, podemos encontrar a conta American Papa Bear. E ele escreve: é assim que você lida com o islamismo na América. Esses estudantes muçulmanos estão rezando do lado de fora da USF quando esses patriotas cristãos os confrontam e sua falsa... Tá vendo? Patriotas cristãos. Pelo menos eles dão um nome aos bois, né? Religião, entre aspas, enquanto comem bacon. Tire essa toalha da cabeça e se arrependa. Não dê espaço a eles. Tudo bem. Então veja, qual a religião mais odiada do mundo, que de fato é mais perseguida, é o Islã, não é o cristianismo. Ah, mas por que não sei o que, se chegar em tal região, mano, qualquer lugar do mundo, se o muçulmano chegar, ele vai ser mal visto. Ah, porque teve um ataque bomba, não sei, meu irmão. Eu tô aqui no meu chique da vida. O que que eu tenho a ver? Eu li o Alcorão todo. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho essa versão. Tenho também outra aqui. Eu vou tirar para vocês verem aqui. Aqui tem muito livro. Pera aí. Tenho essa daqui, que é o meu favorito. Foi um amigo que me deu. Eu desafio qualquer cara achar um texto mais pesado que o Velho Testamento aqui. Eu duvido, eu desafio. Vai usar qual texto? Vai usar matai todos que estão nas cercanias das mesquitas. É esse que vocês vão usar? Que diz sobre o quê?
que é os caras que estão sendo oprimidos, né? Que são os muçulmanos, estão sendo perseguidos. E Allah dá o direito da autodefesa. Ah, mas nossa, jihad, nossa, o fim do mundo, o fim do mundo. Mas se fosse o Zé Cruzadinha, podia, né? Podia. Então veja, muita hipocrisia. E mais uma vez, isso não é atacar o cristianismo. Essa versão alterada do cristianismo, que não é o cristianismo real, porque eu sei porque eu sou um ex-cristão. Então eu entendo já tanto o protestantismo quanto o catolicismo, pessoas de bom coração, mas que muitos foram enganados através das propagandas, principalmente sionistas. Então assim, é desanimador como essas propagandas, e alguns não é nem propaganda, é maldade mesmo, tá? Porque é um ser humano. O ser humano ele pode errar, seja cristão, judeu, muçulmano, bandista, hindu. Quando o cara é um FDP, o cara é um FDP e já era. Bem, pessoal, vamos conferir. Mas antes de fazer isso... Eu cuspo no túmulo de Maomé. Não faça isso. Maomé vai. Agora é aquela coisa, né? Isso é um teste pro crente, o crente muçulmano, porque o que é que o profeta dizia? Deixa pra lá. Eu ainda não tenho essa paciência. Eu assumi, eu não tenho essa paciência ainda. Acho que se um cara fizesse essa presepada na minha frente, alguma atitude eu tomaria. Não sei qual, mas alguma atitude eu tomaria. Já me intriguei com um cara que era amigo meu, porque o cara falou não sei o que quando sua religião tem chance ela mata. Falei, meu irmão, você tá chapando de água benta? Tá? Aí eu mandei um vídeo lá do Mansur explicando o terrorismo islâmico, né? Aí só bloqueei. Eu falei, mano, essas pessoas eu não quero na minha vida. E já era. Se eu for confessar um erro meu, o que é que falta? Falta ter paciência pra gente idiota, né? Que é aquele cara que leu tudo da versão ocidentalizada, como eu já fui assim, pegou a propaganda judaica, que é uma propaganda judaica que fala isso, tá? 2015, 2014 eu compartilhava no Face textos do Alcorão, não sei o que, nunca tinha nem lido, não sabia nem nada da própria Bíblia, né? Então veja, é muito difícil você trazer uma perspectiva de debate para as pessoas que às vezes não entendem a própria religião. Eu tenho amigo que é padre, cara. Eu tenho amigo que é super católico. Muito respeito a essa galera. Muito respeito. Mas quando eu vejo isso, eu vou xingar isso aqui. Porque eu não tô xingando o cristianismo. Eu tô xingando esses idiotas. Assim como eu xingo caras que são wahhabistas radicais. Eu xingo caras do Daesh, Estado Islâmico. Eu xingo caras da Al-Qaeda. Eu xingo. É porque muçulmano se manifesta. Eu xingo. Talvez você não tenha nas minhas redes sociais. É porque muçulmano não traz justiça pra isso. Hezbollah tá lá atacando esses caras. Se você é contra, já é outra questão. Eles estão lá, né? Eu tenho um cara aqui no Instagram que eu sigo, que ele é conhecido como o anjo da morte do Iraque, né? Porque ele mata muito terrorista do Estado Islâmico. Ele é xiita e eu sou sunita. E o cara é based, né? O cara é based. Então, quando vocês dizem que os caras não estão combatendo, os caras estão, só que eles não estão lacrando no Twitter, né? E vocês também só veem notícia da CNN, de empresa financiada pelo sionista, né? Então, a fonte de vocês é sempre o quê? É sempre a fonte ocidental que desmente. Aí você vai ver essas pessoas, o filho do Hamas, o filho não sei o quê. Os caras que a gente sabe que são financiados, os caras que mentem, e pessoas que não representam o movimento, né? Agora, se eu falasse assim, se eu falasse, você é apoiador e tal, eu falo, mano, faça o seguinte, se tivesse que morrer todos os caras do Hamas, mata todos. Pra morrer toda a galera do George Bush, que é cristão, que fez muita maldade no Iraque, foi um radicalismo cristão, dizia que tá lutando contra o Gog e Magog, fosse pra morrer toda aquela galera radical judaica de Israel, os caras do Hamas, mata os caras do Hamas, pode ir lá, vai, toca tudo, mas papoca os caras também, papoca nos Estados Unidos, papoca também, né, na Inglaterra, os caras que destruíram o mundo árabe, aqueles líderes, vai. Mas você não faria essa troca. Por quê? Porque você é hipócrita, né? Provavelmente você apoia isso, é um hipócrita. E eu não ligo, entendeu? Porque só lá vai julgar, não é as pessoas. Mas a gente vê que a hipocrisia é grande e assim, a gente tem que, né, falar na cara mesmo pra pessoa se tocar.
Maomé está no Senão não aprende. inferno. Você vai queimar no inferno. Não é liberdade de expressão. Volte para o seu país. Afaste-se, 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 Então, assim, né? afaste-se. É isso, cara, é isso. O que eu poderia falar mais? Se o exemplo deles fala por si só. O que eu poderia falar? Nada, né? Então, desde que eles se resolvam entre eles. Mas no momento que eles começarem a fazer isso aqui no Brasil, imitando, como já tem esse cara aí, esse príncipe, né? Tá aqui, ó. Só rapidão pra vocês aqui, não vou nem ver. Eu vou botar aqui, né, no História Islâmica, só pra você ter uma noção. Salam, meus queridos amigos, seja atuando, né, os não cristãos, como é o caso da França. Esse é o resultado de um longo processo em que não só forças externas agiram contra o cristianismo, ao mesmo tempo que uma série de subversões internas promoviam a derrocada de um modelo que sustentou a cultura ocidental e a ideia de um ocidente, né? O Império Romano foi onde tudo Eu vou procurar aqui a parte, né? Não vou cortar isso aqui, vou mostrar aqui pra vocês a parte que eu queria. começou, e você tinha lá com famílias que não... Isso, sai todo final. Tem uma parte específica do vídeo dele, do Mansur, né? Inclusive deixar os parabéns, que ele fala muito disso, né? Que os caras estão querendo criar uma narrativa aqui no Brasil. Depois de ter sido ofensivo com o imperador Carlos V, ele... Essa parte da história você não estudou, né? Que eles viveram ali mais de 1000 anos. Mas sei lá, o governo republicano do Iraque hoje é o que aplica a Sharia? Fantasiosa de como os judeus viviam numa situação... Já tinham tido um passado glorioso. E contra a soberania e a independência, os valores de transgressão à fé ainda não conseguiram vingar. Opa, o carnaval em todas as capitais brasileiras diz outra coisa, né? Aí, como bem afirmou o Papa, prefiro até o marroquino aqui, que é no início do século XXI. O islamismo não é sinônimo de decadência. Só você estudar a história, cara. E ele continua, né, falando depois dessa frase absurda. Hoje, em toda a região que se denomina árabe e países que têm maioria muçulmana no comando, há um estrangulamento de diversas culturas e etnias que, como vai ver o príncipe mencionar, é o Islã. Né? É o Islã que está há 1400 anos tentando destruir, mesmo com poder total naquela região, tentando destruir aquelas minorias. Isso faz sentido na tua cabeça? Não faz, né? Porque, por exemplo, quando a Espanha queria destruir uma minoria, não está preocupado em limitar, tem mais ainda a perder. E é por isso que vai ter imigração imária. Cara, eu não vou achar aqui especificamente a parte. Mas se vocês assistirem esse vídeo aí do Mansur, que ele vai falar, né, sobre isso, uma parte específica, que eu não separei aqui antes, que mostra os caras falando que o Brasil deveria meio que começar essa guerra santa, essa movimentação. E é isso que ele está idealizando para o Brasil, né? Então é complicado, cara. Cristãos não conseguem se associar ou criar grupos para estabelecer um conflito. Não será na Europa Central que uma guerra santa deve ser travada, porque o mais provável é uma substituição bem ampla da sociedade, com alguns requisitos de resistência. Cristãos e muçulmanos se aliaram, essa ideiazinha de vamos nos defender da maré. Países que definiram o que é que nem o 8 de janeiro, né? Não, GLO, garantia da lei da ordem, porque todos os reis de Portugal iam ao longo da história. Basta. Portanto, o que... Enfim, eu não vou achar, mas você veja esse live dele todo aí, esse vídeo, que ele vai mostrar que tá um momento que no texto do cara ele fala sobre... Deixa eu só pesquisar, Príncipe Orleans de Bragança. Príncipe Orleans de Bragança. Guerra Santa. Cara, eu não vou achar aqui. Mas enfim, você pesquisa aí. Ele fala nesse texto que isso aí ia chegar no Brasil, ou seja, ele está implantando ideologia, né, de guerra no Brasil. Só que ele também tem que entender que se ele for querer ser injusto, haverão pessoas honestas que irão se defender dentro do seu direito, né? E aí vamos ver se ele é o pilantra que ele demonstra ser de fato quando isso acontecer.